Olá, nós vamos iniciar a nossa aula, de filosofia. Boa tarde para todos vocês. Hoje a nossa aula vai ser assim gravada porque por motivos superiores eu não vou poder dar aula no meio. Então, vamos falar hoje sobre lógica filosófica, né? Mas vamos começar um pouquinho uma introdução do que foi o que é o raciocínio lógico. O raciocínio lógico está presente em diversas coisas. Está presente em questões matemáticas, ele está presente em questões de concurso e principalmente quando a gente vai ter uma habilitação, né, que a gente faz lá o famoso psicotécnico, que tem uma avaliação de raciocínio lógico, onde respondemos 40 questões. Né? O logos, a razão, ela foi dada esse nome pelo filósofo conhecido como Heráclito, que ele dizia que o logos era a conexão do discurso racional com o objeto racionalizado, né? Mas a lógica em si foi criada por Aristóteles no século IV para estudar o pensamento humano e distinguir as interferências e argumentos de certos e errados. A lógica, ela pode brincar com a verdade, ela pode distinguir os fatos e também levar você a um erro. Mas ela parte de um universal indo a um caso particular. Sempre o silogismo, a lógica, ela vai seguir esse raciocínio. Então, o objetivo da lógica é reconhecer e eliminar um raciocínio falso. Para Heráclito, tudo se transforma no seu contrário e nada permanece idêntico. O logos é a mudança de todas as coisas, o conflito entre elas. Então, o logos, o raciocínio, ele é quem vai fazer a gente perceber essa mudança que vai ocorrer segundo Heráclito. Mas para Parmênides, a mudança é o não ser, ou seja, é aquilo que não é. O nada, o impensável, o indivisível. Se uma coisa torna-se contrária a si mesma, deixará de ser em seu lugar, e haverá nada, coisa nenhuma, pois se contradiz ou auto se destrói. Que é algo que a gente vai ver lá na frente, que é o princípio de identidade. O que é o princípio de identidade? Uma coisa só pode ser igual a ela mesma. Por exemplo, essa flor aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Ela só pode ser igual a ela mesma. A só pode ser igual a A. Não vai haver outra flor igual a essa. Ela não pode ser e não ser uma flor ao mesmo tempo. Ou seja, na filosofia não existe meias verdades. Ou é ou não é. Aí nós vemos uma imagem, né, nesta gravura de Dânia, intitulada A Melancolia. O homem vive o dilema proposto por Heráclito e Parmênides. Para o primeiro, via ser é possível, e para o segundo, o ser não é. Então, a gente vê aí uma mistura, né, de imagem, a luta do ser e do não ser na teoria de Heráclito e de Parmênides. Esse vídeo também está no meu playlist, está gravado essa questão do ser e o não ser na visão de Heráclito e de Parmênides. Vocês podem assistir, a gente viu no bimestre passado. Então, as obras de Aristóteles, nós temos o Analítico, que foi escrita no século IV a.C., e o Organão, que é o instrumento, e que ele em nenhum momento usou a palavra lógica. Isso é uma palavra que foi colocada pós Aristóteles. Então, ela é formada de forma ou simbólica, né? Que é a forma correta do pensamento, que estrutura o pensamento, né? A gente sempre vai ver A igual a A, B diferente de A, né? E sempre B será... o ser será diferente do não ser. Como eu disse anteriormente, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sou Lucélia e sempre serei Lucélia. Eu não posso ser e não ser Lucélia. Por exemplo, a gente vai ver aqui raciocínios inválidos. Um exemplo do que eu falei da questão do ser e o não ser. Todos os cães são vegetarianos. Dálmatas são cães. Logo, dálmatas são vegetarianos. Percebam que na preposição todos os cães são vegetarianos. Eu tenho algo universal, né? Todos os cães são vegetarianos. Aí o que é o dálmata? O dálmata é um cão. Então, logo, dálmata é vegetariano. Aí na próxima proposição eu tenho todos os cães comem carne. Novamente, eu tenho uma premissa. Essas três linhazinhas que vocês veem aí são chamadas de premissas. A primeira premissa tem todos os cães comem carne. Na segunda eu tenho nenhum cão é peixe. Então, eu tenho uma premissa afirmativa e outra negativa, ambas universais. Logo, nenhum peixe come carne. Então, partindo dessa premissa, eu tenho uma conclusão, né, digamos assim, inválida. Por quê? Porque eu estou brincando com o silogismo. Mas, por exemplo,
Para eu dar um exemplo a vocês de um silogismo real, verdadeiro. Vamos voltar aqui um pouquinho. Para dar um exemplo a vocês de um real e verdadeiro, eu vou falar agora aqui para vocês desse aqui. Quando ele é dedutivo, né, os tipos de raciocínio ou argumentação, eles parecem ser verdadeiros, eles saem de uma premissa maior, universal, seja ela afirmativa ou negativa, partem para uma premissa menor e chegando ao caso particular. Aí nós temos aqui, ó, toda mulher gosta de chocolate. Regina é mulher, logo Regina gosta de chocolate. Claro, nem toda mulher pode não gostar de chocolate, né? Acho que é difícil, mas acredito que sim. Mas eu deduzi. Eu parti do princípio universal que toda mulher gosta de chocolate. Então, eu vou para um particular. Regina é mulher. Logo, Regina gosta de chocolate. Veja um exemplo bem claro de silogismo de raciocínio verdadeiro e dedutivo. Todo homem é mortal. Premissa universal. Sócrates é um homem. Premissa, menor. Logo, Sócrates é mortal. Então, foi uma dedução. E por indução, o cobre é condutor de calor. Fato. O cobre é um metal. Aí eu tenho duas premissas universais, né? O cobre é um indutor de calor. O cobre é um metal. Logo, todo metal é condutor de calor. Será que todo metal é condutor de calor? Aí os físicos e os químicos vão nos ajudar. Mas aí são exemplos de raciocínio e de argumentação. Ele pode ser dedutivo e indutivo. Qual é a diferença? Porque o primeiro eu deduzo. Eu saio de um caso universal, vou para uma premissa menor e chego a uma resposta menor, a um caso particular. Já um indutivo, eu pego duas premissas, universais, Por exemplo, o cobre é condutor de calor. Fato. Eu não disse todo o cobre. Eu disse que o cobre é um condutor de calor. O cobre é um metal. Então, todo metal é um condutor de calor. Veja que aí foi o inverso. Eu saí de casos particulares e cheguei a uma premissa maior. A partir de um caso particular, eu fui induzindo que todo metal é um condutor. Então, eles também podem ser os raciocínios falaciosos. O que é uma falácia, um sofisma, um paralogismo? Ou seja, aqueles primeiros que a gente viu lá são falácias. Eu faço deduções, e a partir dessas deduções eu chego a uma verdade ou de uma indução. Só que essas induções e deduções são falsas. Por exemplo, quando eu digo assim, veja se não faz sentido. Todo homem é mortal. A mulher não é um homem, então a mulher não é mortal. Então, quando eu parto desse princípio, eu tenho o que chamamos de falácias, que é um sofisma, um paralogismo, ou seja, eu fiz uma dedução que aparentemente parece ser verdadeira, mas não é. Por exemplo, quando eu digo assim, toda professora usa óculos. Lucélia é uma professora, então Lucélia usa óculos. Então, isso é uma falácia, porque nem toda mulher vai usar óculos. Quando eu digo assim, todo homem é mortal, vamos voltar ao exemplo da mulher. A mulher não é um homem. Então, logo, a mulher não é mortal. Então, isso é uma falácia, É algo falso, porque sabemos que quando diz todo homem é mortal, estamos se referindo ao quê? À humanidade, Então, você diz assim, toda a humanidade é mortal. A mulher é humana, então a mulher é mortal. O silogismo, ele brinca com jogos de palavras, que isso é o que pode chamar de falácias. Mas quando ele é um raciocínio verdadeiro, aí sim, ele é considerado uma argumentação. Então, os tipos de argumentação, ele pode ser de analógico, por comparação, Por exemplo, nós temos Wagner, um aluno do CMF e é inteligente. X é aluno do CFM. Então eu estou comparando. Quando eu digo assim, Clara é aluna do MJB, E é muito inteligente. Maria é aluna do JB.
Logo, Maria é inteligente. Nós temos aí por comparação. Então, quando ele também pode ser por tautológico, o que é? Alguns alunos fazem o que alguns alunos fazem na sexta de filosofia, na aula de filosofia. Encher linguiça. Repetir o enunciado da pergunta. Desculpa. Quando eu falo que ele é tautológico, é quando eu digo quando alguns alunos fazem isso ou alguns alunos não fazem aquilo, ele parte de um princípio que ele é tautológico. É a partir de alguns. Então, alguns vão ser assim, então logo, né? Outros poderão ser. Então, o silogismo ele é categórico. É uma forma de raciocínio lógico na qual há duas premissas e uma conclusão distinta. E destas premissas, sendo todas preposições categóricas ou singulares. Então, sempre o silogismo, ele será categórico. E ele haverá, né, uma conclusão distinta das premissas, sendo todas as proposições categóricas. Ou seja, partindo das premissas, ele vai dar uma resposta categórica. Eu não posso dar uma resposta diferente do que a premissa maior e a premissa menor pode me dar. Por exemplo, quando eu digo toda Maria é bonita. Ana se chama Maria. Então, logo, Ana é bonita. No caso, Ana Maria. Né? Então, eu tenho que sair de uma premissa maior, vir para uma premissa menor e chegar no caso particular. Ou o inverso, como a gente viu, quando ele é indutivo. Mas sempre a resposta vai vir da universal e da premissa menor, que vai me dar esta conclusão. Ela nunca poderá me dar uma conclusão diferente do que as premissas me passaram. O termo médio, que é o termo que fica no meio, que se repete nas duas premissas, mas não aparece na conclusão. Por exemplo, quando eu digo, todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Preste atenção que eu estou unindo aqui a premissa maior com o termo médio, com a menor. E logo no final vou ter que Sócrates é mortal. Então, veja aí que eu saio de um caso maior, né, que é universal, vou para um menor e chego à conclusão final. Todo silogismo contém somente três termos, maior, médio e menor, ou seja, três preposições. O que passar disso não é silogismo. Vai ser uma argumentação, um raciocínio lógico? Sim, mas ele vai ser diferente, ele vai ter outra conclusão. Os termos da conclusão não podem ter extensão maior que os termos da premissa. Então, se eu saio de um caso universal, vou para um termo médio. Então, a minha conclusão não pode ser maior do que meu termo universal. Lembre lá de Sócrates. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, eu não posso dizer que Sócrates é um cachorro, porque em nenhuma das minhas premissas fala em cachorro. Mesmo quando ela é uma premissa negativa. Quando eu digo assim, nenhum homem é imortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates não é imortal. Veja que eu tenho aqui um exemplo de uma premissa negativa. Então, o termo médio não pode entrar na conclusão. Então, quando eu vou concluir, o termo médio não entra. Quando eu digo todo homem é mortal, Sócrates é um homem. Olha, Sócrates é um homem. Veio de onde esse homem lá da premissa maior. Na minha conclusão, eu botei Sócrates é mortal. Veja que eu vou unir ao que estava lá na universal, né? Juntamente com um caso particular que é Sócrates. Então, de duas premissas negativas, nada se conclui. Se eu tenho duas premissas negativas, eu não posso concluir nada. Quando eu digo assim, nenhum homem é imortal. Então, Sócrates é um homem. Eu tenho uma afirmativa e uma negativa. Logo, Sócrates não é imortal. Então, se eu digo assim, Sócrates, nenhum homem é imortal. Sócrates não é imortal. Aí, o que eu posso concluir embaixo? Não tem como eu concluir nada. Então, eu tenho que partir de uma premissa maior, negativa, depois uma afirmativa e chegar à conclusão final, seja ela positiva ou negativa. Então, a conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Como eu disse, todo homem é mortal. Sócrates é um homem.
Então, logo, Sócrates, que apareceu na premissa do meio, é mortal. Então, de duas premissas particulares, nada se conclui. Por exemplo, se eu digo assim, Maria é bonita, Ana é bonita. Então, o que eu posso concluir? Se Maria é uma e Ana é outra, né? Mas se eu digo assim, toda Maria é bonita. Ana é Maria. Então, é Ana Maria o nome dela, né? Então, logo, Ana é bonita. Isso aqui é uma brincadeira, uma falácia, né? Nem toda Maria é bonita. Então, de duas premissas particulares, como já disse, nada se conclui. Vejam aqui, qual o termo médio da expressão? Todo cachorro é mamífero. O mamífero é vertebrado. Logo, todo cachorro é vertebrado. Qual é o termo médio aqui? O termo médio é mamífero. Né? Nós temos aqui o termo médio. O termo médio é aquele que fica no meio da oração, no meio da frase. Então, gente, na próxima aula nós vamos concluir esse assunto sobre silogismo. É um assunto muito extenso. A gente vai ver a lei dos terceiros excluídos, né? As três premissas para que um silogismo seja considerado verdadeiro. A gente também vai ver a questão da argumentação. Então, esse bimestre inteiro a gente vai trabalhar sobre isso. E teremos sim um seminário no final, né? Justamente sobre a argumentação. E vocês vão ver como ele é importante quando, por exemplo, nós vamos fazer um curso de direito, como é importante se seguir um raciocínio lógico, seguir um pensamento verídico. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido. E qualquer dúvida, estamos à disposição, né, lá no privado, no WhatsApp. Um cheiro, fique com Deus e uma boa semana para vocês.